Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Glória a Deus por mais esse dia, mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma palavra aqui que eu quero deixar hoje, falando da importância de mantermos nosso corpo, entendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Então, que nós temos que cuidar desse corpo, sim, pois é o maior sacrifício que nós temos que fazer, é sacrificar as nossas vontades, nossos desejos, e apresentar a Deus um corpo santo, o mais santo possível, analisando nossos vestimentos, nossa linguagem, nossas atitudes. Pode ter certeza que isso daí é uma forma da gente mostrar que somos de Cristo. Meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui, falando da palavra do Senhor, onde pedimos direção a Deus para que Ele revele a palavra dEle em cada coração, pois é necessário, a Bíblia para ser lida. É bom orarmos primeiro, sempre pedindo ao Espírito Santo que vivifique a palavra em nosso coração. E eu quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Lhe peço que o Senhor nos dê entendimento desde a leitura dessa palavra, Senhor. Que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer, e que essa mensagem chegue aos ouvidos das pessoas, e que o seu Espírito Santo revele essa palavra em cada coração, e que eles guardam essa mensagem para vivê-la, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo 12, que diz, quero ler do 1 ao 2, diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra muito bacana, aonde fala da importância, de nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, pois esse é o culto racional, né? Para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Hoje a gente olha esse mundo, cada vez mais o mundo está caminhando para um lado estranho, né? As vestimentas cada vez mais indecentes, infelizmente, as mulheres, os homens, estão se vestindo de jeito que acha que está tudo normal, né? Você ir a uma praia, você vê as pessoas com roupa de banho, tudo bem, mas você andar na rua, dentro de uma cidade que não tem praia, não tem nada, e as pessoas acharem que estão na praia, é outra questão, né? São pessoas que querem descaradamente mostrar o seu corpo como sensualidade, né? Esse é o mundo. O mundo é assim, tudo bem. O mundo não tem problema ser assim, né? O mundo vai caminhando rumo ao buraco, infelizmente, né? Muitos sairão de lá, pois o nosso Senhor vai resgatar muitos, mas a gente sabe que muitos, infelizmente, vão vir aqui, vão viver daquele jeito, vão formar filhos assim e vai seguir, nessa destruição, se vestindo mal, acabando com o seu corpo através de bebidas, enchendo o seu corpo de marcas de risco, né? E achando que Deus se agrada daquilo ali. Mas aqui em Romanos, nos revela a importância de nós não nos conformarmos com esse mundo, que aí o povo de Deus ele tem que entender uma coisa: o mundo fazer não tem problema. Não tem problema uma pessoa que está andando aí na rua, mulheres praticamente de sutiã, né? Os homens com roupas indecentes. O mundo não tem problema. Mas nós que somos separados de Cristo, nós não podemos, né? Nós não podemos andar conforme essas pessoas. A palavra aqui está nos revelando: não vos conformeis com esse mundo,
Nós temos que olhar para esse mundo e rejeitar as atitudes deles, sim, né? Falando com eles? Não. É nós não fazendo o que eles fazem e nós ensinando nossos filhos que não é certo, né? Nós temos que passar para nossos filhos coisas, né, e dizer que não agradam a Deus. Um exemplo, né? Nada contra ninguém, quem faz é problema da pessoa. Mas vamos botar lá, eu tenho um filho ou uma filha, menor de idade. Se chegar para mim e falar assim, pai, eu posso encher meu corpo de tatuagem? Eu vou falar, não, com certeza que não. Enquanto você estiver dentro da minha casa, você não vai preencher, porque o seu corpo é templo do Espírito. E você acha que Deus gostaria de ver seu corpo todo emacacado, né, cheio de marcas que ele não colocou? Né? Nós temos que entender que o nosso Deus nos criou para a imagem e semelhança dele, né? Você acha que Deus se agrada quando a gente enche nosso corpo lá de peixe, de qualquer tipo de bicho, que muitas das vezes as pessoas nem analisam, aquilo ali é usado como adoração? Então, né, é o que eu estou falando. As pessoas do mundo não têm problemas, mas os que são de Cristo têm que entender isso. Mulheres que se dizem de Cristo, né? E aí bota a roupa curtinha, sensualizando. Isso daí será que agrada ao nosso Deus? Ah, não, mas não tem problema. A Bíblia não diz sobre isso. Mas a Bíblia, né, nos fala que se existir algo que faça o seu irmão pecar, né, para a gente ter cuidado com aquilo ali. Talvez você não está pecando pela roupa, mas tem um homem que está olhando você ali, ele está sentindo desejo no seu coração e ele está pecando por causa de você. E vice-versa, uma mulher também, né? Às vezes o homem está usando uma roupa ali que é sensualizando e está fazendo aquela mulher pecar. Então, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do nosso Senhor Jesus, aquele que veio e se entregou na cruz por cada um de nós, não para que a gente tivesse uma vida de qualquer maneira, mas sim para que a gente tivesse uma vida transformada. Aqueles que aceitaram a Jesus verdadeiramente, isso aqui que nós temos que entender, gente. Nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo, né, que anda pelo mundo aí é de Cristo, não. Ah, mas está dentro da igreja, né? Mas vive uma vida toda torta. Essa pessoa, infelizmente, o dia que Jesus voltar, se ela permanecer desse jeito aí, Jesus vai falar que não a reconhece. Porque nós temos que ser transformados, né? Desde o momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E aí ele começa a nos transformar. Mas como nós vamos ter uma transformação? Nós temos que ter leitura da palavra, nós temos que ter jejum e oração, né? Por quê? Leitura da palavra me dá entendimento de como que Deus quer que nós vivamos, quem somos nós para Deus. Quando eu tenho esse entendimento, eu começo a entender que as coisas do mundo não me agradam mais, porque eu tenho que agradar a Cristo. Eu não tenho que fazer as coisas para agradar o homem. Eu não vivo conforme a moda desse mundo, né? Quantas pessoas aí que vem um tipo de roupa ali sensual e aí vira moda, daqui a pouco até os cristãos estão usando, né? Nós não vivemos a moda desse mundo, nós somos separados por Cristo. Se é uma roupa decente, tudo bem. Agora, roupas indecentes não cabe ao povo de Cristo. Palavras indecentes não cabe ao povo de Cristo. Bebedeira não cabe ao povo de Cristo. Bagunça não cabe ao povo de Cristo. Nós somos separados pelo nosso Deus. Nós temos que entender isso, né? O mundo fazer não tem problema, mas nós não podemos fazer, porque é o que nos revela essa palavra. Se nós queremos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo, nós temos que apresentar um corpo, né, santo ao nosso Senhor. Como ter um corpo santo? Através do nosso Senhor Jesus, que é santo. O Espírito Santo vem habitar em nós e nós vamos tendo o corpo transformado a cada dia. Aí que nem eu estava falando. Então nós precisamos ler a palavra, que a palavra irá nos dar o entendimento. Nós temos que jejuar para matar as vontades do nosso corpo, né, fortalecendo o nosso espírito. Porque quando você jejua,
né? Você tira um pouco da força do seu corpo e dá mais força ao espírito. Você consegue ouvir mais a voz de Deus, você consegue sentir mais o que Deus quer para você. E a oração é a conversa que você tem com Deus, né? Você vai estar orando ali, pedindo ao Senhor, tem que dar espaço para ele falar também no seu coração, e assim, com essas três atitudes, você vai tendo uma vida transformada. Eu vou falar por mim mesmo, né? Eu era uma pessoa que gostava muito de músicas, principalmente pagodes romântico, só para contrariar, Alexandre Pires. Eu gostava muito dessas músicas, né? E achava que aquilo ali era normal, até eu ter um verdadeiro encontro com Cristo. Quando eu tive um verdadeiro encontro com Cristo, eu entendi que aquelas músicas não me faziam faltas, né, que eu era separado por Cristo, então eu não precisava mais ouvir aquilo ali. Eu passei a ouvir louvores ao meu Senhor, né? Eu passei a ouvir músicas que falam de Deus, não músicas que falam às vezes de traição. Por que que as músicas, né, do mundo não é boa um cristão estar ouvindo? Eu não estou falando que é proibido não, mas nós temos que nos atentar muito à letra, né? Muitas das vezes o cristão ele está cantando uma música aí que ele não prestou atenção na letra. Eu estava vendo até uma vez aquele cantor Xande de Pilares falando de uma música que fez muito sucesso. Às vezes alguém vai se lembrar aí daquela música que falava: "Vou-me embora agora, vou para outro planeta na velocidade da luz, ou quem sabe de um cometa". E ele falando, aquela música foi um sucesso, aquela música explodiu, né, no Brasil, e ele falando que as pessoas cantando no show, as pessoas sinalizando, e as pessoas nem sabiam o significado daquela música, pois o significado daquela música era uma despedida, era uma pessoa que ia se matar, né. Então você observa, as pessoas cantam a música por causa dela ter, né, uma boa batida ali, mas nem prestam atenção na letra. Quantas pessoas ouvindo música aí, cristãos, músicas que falam de traição, né, de morte, de um monte de problemas, mas por causa de não prestarem atenção, acham que aquilo ali é normal. Ah, não, mas ela é romântica. Mas preste atenção na letra. E outra, não é música de adoração ao nosso Deus. Então não é bom que nós ouvimos, até porque nós não sabemos quem fez, para quem foi entregue aquilo ali. Quantas pessoas aí que fazem um louvor, faz uma música e entrega aquilo para Satanás e nós colocamos dentro da nossa casa. Depois nós não entendemos porque vem destruição. Às vezes falam que nós evangélicos somos malucos, mas não. É porque o nosso Deus nos revela o mundo espiritual. Então a gente consegue entender, né, coisas que as pessoas normais não entendem. Uma pessoa normal do mundo, ela olha esse mundo aqui só como uma coisa física, né? Nasce, vive e morre. Nós já temos um entendimento diferente. Nosso Deus nos revela que nós somos um ser espiritual, que vamos vir aqui nessa terra, ter a oportunidade de escolher para onde vamos, céu ou inferno. E que mesmo vivendo aqui que seja 100 anos, assim como vivemos no mundo físico, vivemos no mundo espiritual. E se nós abrimos portas para o mundo espiritual no lado da destruição, nós vamos viver uma vida braba. O inimigo vai nos destruir, vai destruir nossa família. Quantas famílias sendo destruídas aí porque a pessoa deu brecha para o inimigo, as pessoas não andarem em conformidade com a palavra do nosso Senhor, não apresentar o seu corpo, né, para sacrifício vivo, mas apresentar o corpo para sacrifício para Satanás. E aí o inimigo trabalha desse jeito. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, a importância de nós andarmos em conformidade com a palavra do Senhor, tendo entendimento que nós somos separados para Deus, nós somos de Cristo, nós não somos desse mundo, nós não viemos para agradar a esse mundo, nós não viemos para seguir esse mundo, né? O que é moda para esse mundo, se desagrada a Deus, nós não usamos como moda para nós. Deixa as pessoas usarem, mas nós temos que apresentar um corpo santo ao nosso Deus, para que na hora dos cultos, né, nós vamos à igreja, não seja só apenas lá que apresentamos um culto ao Senhor. Nós temos que estar apresentando o tempo todo, né, bem arrumado, com palavreado bonito, né? Nós não podemos estar falando palavrões. Servo de Cristo
Não pode falar palavrão, de jeito nenhum. Se está falando, tem que pedir ao Espírito Santo de Deus que ajude ele a limpar essas coisas, né? Nós não nos misturamos com a roda dos escarnecedores. Aí tem gente que fala assim: "Mas Jesus antigamente ia em festa". Eu já ouvi pessoas falando isso. Pessoas se mex Jesus se misturava, né, com alguns tipos de pessoa. Mas quem diz que as festas antigamente e o ser humano de antigamente era igual ao ser humano de hoje, né? Hoje nós temos, basta observar a gente que é um pouco mais velho, como que o ser humano mudou ao longo dos anos. Antigamente a gente lidava com pessoas que não eram da igreja e eles tinham muita educação, né? Eles não tinham estudo, mas respeitavam uns aos outros, né? Não tinha palavrão assim entre homem e mulher. Se tivesse mulher, os homens não falavam palavrão ali. Se tivesse criança, não falavam. Você ligava a televisão para assistir uma novela, você não tinha vergonha. Olha o povo de hoje que diferença. Você liga uma televisão para assistir uma novela, você fica com vergonha, às vezes, da pessoa que está do seu lado, porque é uma indecência pura. Você para conversar, principalmente com um jovem e adolescente, só sai palavrão da boca. Aí você acha que hoje, se Jesus viesse aqui, ele iria nessas festas que tem aí, muito tipo de festa? Vamos falar, será que Jesus iria num baile funk desse daí? Eu aposto que não. Esse daí não é o Jesus que mostra na Bíblia, né? Então nós temos que entender que nós não somos desse mundo. Essas coisas horríveis do mundo, nós não concordamos com isso daí e nós não compactuamos. Não estamos aqui para brigar contra a carne e o sangue deles. Eles fazem o que quiser, mas nós, como servo do nosso Senhor, nós não vamos nesse ambiente. Nós nos mantemos puros para agradar o nosso Deus, que é digno de toda honra e glória. Eu quero até ler novamente esses versículos aqui, só para guardar em nosso coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha, né? Nós que somos servos do nosso Senhor, temos que nos manter puros, sim, guardando o nosso corpo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, esse é o nosso culto racional que agrada ao nosso Deus, que andamos em conformidade com a palavra dele. Não precisa estar escrito se é proibido ou não. Basta a gente orar que o Espírito Santo revela para nós se isso é agradável ou não, né? E se não é agradável, não fazemos, pois temos um Deus que olha por nós do céu e quer se apresentar a cada um de nós. E se nós queremos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que obedeçamos a Ele, pois Ele é o único digno de honra e glória. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento da importância de apresentarmos o nosso corpo para um culto racional, aonde temos que desviar das coisas desse mundo, não nos conformando com esse mundo, mas nos conformando com o Senhor, com a Sua palavra e com o Seu Espírito Santo. Abençoe cada um que veio até aqui, Senhor, os guarde, os proteja e os dê entendimento da Sua palavra e fortaleça cada coração em Ti. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.